matas. Hoje eu sinto, Senhor, os dias de chuva ou ensolarados. Eu percebo na flor a beleza do Cristo que floresceu minha vida. Hoje eu te sinto, Senhor, em cada detalhe que antes não percebia. Mas não foi sempre assim. Houve um tempo em que tudo era só fantasia. Ser feliz para mim era só um momento, um prazer que sumia. Lembrando o que eu senti quando a morte rondava os meus pensamentos. Sem saída eu pedi para que Deus me arrancasse daquela vida vazia. Mas quando eu te encontrei, descobri o valor de querer estar vivo. Hoje um adorador, eu te louvo e te sigo, pois tu és para mim a razão de minha vida. Estrela da manhã, asa de Sarão, tu és o Deus da vida que me faz ser campeão. Ministério Cristão Cordão de Três Dobras saúda todos do Face na doce e gloriosa paz de Jesus Cristo. Um feliz 2019 para você, para a tua família. É com muita alegria, com muita disposição que a gente começa este ano na nossa primeira reunião do Cordão. Estamos em poucas pessoas aqui hoje, a maioria delas está viajando, descansando merecidamente, mas estamos aqui, posicionados como atalaias nessa última hora, para mostrar o que Deus tem feito em nossas vidas. Agradecemos a Deus pelo privilégio de podermos estar aqui adorando Ele em espírito e em verdade. Hoje apenas, por enquanto, pode ser que sejamos surpreendidos, mas estamos eu, os pastores André, Salvador e a pastora Denise na retaguarda, acompanhando mais um trabalho ao vivo e em cores, diretamente de Sapucaia, Rio Grande do Sul, para todo o planeta. E posteriormente também esse vídeo será baixado para o YouTube, para que fique ali eternizado esse trabalho que nós começamos a fazer com o Cordão de Três Dobras, amém? Dá uma saudação então para ele, né? Quem já está chegando no nosso Facebook. Quero saudar os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus, pedir desculpa pela voz, que o tempo aqui está muito maluco,
muito calor, ar-condicionado, ventilador, algumas ites se afloraram, rinite, sinusite, mas estamos aqui para a glória do Senhor. Então, quem já passou por aqui, dando o seu oizinho também, Karine Beggs, Débora Silveira, nossa querida irmã Ivanise lá de São Paulo, Viviane Oliveira, Juraci Guedes, que está mandando olá, irmãos, boa noite, na paz do Senhor. Desculpa. Irmão Israel, também de São Paulo. Irmão Vladimir Mendes, que botou aqui, Jairo Leandro, um grande abraço e que Deus continue te abençoando cada vez mais. A irmã Nilza, de Caçapava. A irmã Adriana, de Viamão. Um abraço para o irmão Celso também. Quem mais? A irmã Adriana, de Viamão. Amém, irmã Adriana. Márcia Beatriz Gil. A nossa querida irmã Kelly Pontes. Que linda! Que linda essa obra do Cordão de Três Dobras, a irmã Kelly está dizendo. Vocês estão fazendo falta aqui conosco. A propósito, só para aproveitar o gancho da irmã Kelly Pontes, aí do Jardim Pontes, que é um casal que a gente ama, desde quando começamos ali junto na restauração do culto da família. Foi uma grande escola para todos nós, né? Todos nós que estamos aqui hoje somos fruto também desse ministério. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, na vida do pastor Humberto, todos aqueles que lá estão. Estivemos esse final de semana também com a irmã Berenice, com o irmão Eri, ali da Assembleia de Deus, Distrito Monte Cristo, lá no bairro Vila Nova, em Porto Alegre, e o nome do Senhor foi glorificado. Não sabemos se a terra subiu, se o céu desceu, mas grandes coisas fez o Senhor naquela humilde congregação, cheia, repleta da presença do Espírito Santo de Deus. Quero agradecer aqui em nome do Cordão de Três Dobras, o convite que nos foi feito para estarmos lá no último sábado, né? E foi uma bênção de Deus. Então, irmã Márcia Beatriz Gil, Patrícia Ruperti, Pastor Kelly, Pastor Daniel, Paz de Jesus, Djalma Medrado. Por enquanto, amém. São esses. E que neste ano de 2019 possamos viver as maravilhas que as bênçãos de Deus têm para nós e que o Espírito Santo se derrame abundantemente, possa soprar sobre a minha e a tua vida em nome de Jesus. Espírito Santo, eu quero te ouvir, orienta os meus passos, opera em mim, provar do teu fruto, conhecer teus dons, beber na tua fonte, sacia o meu coração, sopra teu Espírito, me enche de unção, me leva ao trono de Deus, a minha oração. Revela a vontade do Pai que nos deu Jesus. Espírito Santo, ensina o mistério da cruz. Salve as famílias, transforma pelo teu amor, é o meu clamor. Revela a vontade do Pai que nos deu Jesus. Espírito Santo, ensina o mistério da cruz. Salve as famílias, transforma pelo teu amor, é o meu clamor. Espírito Santo, sopra sobre a tua igreja, Senhor.
sopra teu Espírito, me enche de unção e leva ao trono de Deus a minha oração. Revela a vontade do Pai que nos deu Jesus. Espírito Santo, ensina o mistério da cruz. Salve as famílias, transforma pelo teu amor, é o meu clamor. Revela a vontade do Pai que nos deu Jesus. Espírito Santo, ensina o mistério da cruz. Salve as famílias, transforma pelo teu amor, é o meu clamor. Revela a vontade do Pai que nos deu Jesus. Espírito Santo, ensina o mistério da cruz. Salve as famílias, transforma pelo teu amor, é o meu clamor. Revela a vontade do Pai que nos deu Jesus. Espírito Santo, ensina o mistério da cruz. Salve as famílias, transforma pelo teu amor, é o meu clamor. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, meu Consolador. Glória a Deus. Que esse Espírito Santo Consolador esteja com todos nós neste ano de 2019, em nome de Jesus. Então, a pastora Kelly e o pastor Daniel são do Ministério do Impossível, lá do nosso querido pastor Josiel, Sim. né? Botou Ministério do Impossível, saúde os irmãos, saudades de vocês. Que possamos viver esse ano, Lucas 1,37, né? Porque para Deus nada há impossível, não há nada de impossível em cada uma das suas promessas. E esses irmãos queridos também com quem temos comunhão, não só o Ministério do Impossível, Jesus a Esperança do apóstolo Josias, comunidade cristã da fé aqui de Canoas, com o nosso querido pastor Rodriguinho, no qual estivemos ontem, muitos irmãos queridos, muitos pastores com os quais temos andado em comunhão, porque é o tempo de nós nos andarmos, nós nos voltarmos para Cristo como corpo, igreja, porque Jesus está às portas de arrebatar o corpo, não a placa, não a denominação. Entendamos isso. Estamos aqui como ministério a serviço do reino de Deus, por isso que a gente chama o Cordão de Três Dobras hoje, além de um grupo de música cristã, como um ministério cristão. Estamos aqui como servo, como garçons, apesar de pastores, como diáconos, como garçons, servos do Senhor, servindo Deus no próximo, abençoando aquele que necessita do pão, da água, do vestimento, da palavra, da salvação, que todos nós carecemos, porque é o primeiro galardão que a gente pode já desfrutar ainda nesta vida aqui na terra. Então, não endureçais o vosso coração quando ouvirdes a voz do Senhor teu Deus. Glória a Deus. Mara Leane Pires, tá dando boa noite, a paz de Jesus Cristo. A irmã Ivanise está mandando a paz do Senhor Jesus a todos do C3D. Maravilha poder participar deste ministério abençoado. Glória a Deus. Pastor Nilo, lá do Paraná, está dizendo bênção pura. Aline Carlson e Raul Pereira, que Deus abençoe fortemente vocês. Abraços. E Paulo Rocha. Bendito serei, né? Todas as vezes que a gente louvar esse Deus abençoado, né? Se atentamente ouvir a Deus, os mandamentos seus, obedecer, o Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações, onde eu passar,
bênção. Sei que elas não me alcançam. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a minha bênção chegará. Bendito serei na terra, bendito serei quando eu profetizar. Sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei do campo, bendito serei por onde eu passar, onde eu tocar. Abençoado será quando eu obedecer a sua voz. Se atentamente ouvir a Deus, os mandamentos seus, eu obedecer, o Senhor meu Deus te exaltará sobre todas as nações. Escute, onde você passar, tu não correrás atrás das bênçãos, elas é que vão te alcançar. Onde colocar a planta dos teus pés, sei que a tua bênção chegará. Bendito serás na terra, bendito serás quando eu profetizar. Sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serás no campo, bendito serás por onde você passar, onde você tocar. Abençoado será quando você obedecer, você obedecer, você obedecer a sua voz. Quando você obedecer, quando você obedecer, quando você obedecer a voz de Deus. Do Espírito, né? Tá gostando desse ambiente hoje? Louvado seja o nosso Senhor. Mais alguém por aí, né? Eu quero a minha vice-diretora lá da escola, a Elisa Kaiser, chegou aqui. A Elisa, eu compartilho o vídeo aqui, aí então ela tem assistido. Nesse tempo ela disse que ela emendou umas 3 reuniões assistindo assim de carreirinha, que ela adorou, né? Então, que bom, né? Mas a Lúcia Mendes e a Andressa da Osto, a cunhada da Andréia. Eu fico às vezes pensando assim, sabe, com os meus botões, mesmo quando estou de camiseta eu penso com os meus botões. Quanta gente está perdendo essa bênção de assistir e participar de uma reunião dessas, irmãos? A gente sente tanta alegria. Eu lembro no tempo que eu fazia show secular, aquela alegria do palco que todos nós músicos temos, a gente não perde isso, né, Dodô? A gente como músico gosta, né? Do palco, né? Era uma coisa, era a nossa vida, eu vivi isso. Mas irmãos, é uma energia, um vigor, uma alegria de cantar, de tocar, mas quando vem chegando, vem se aproximando da quarta-feira da reunião, essa liberdade, né, como fala Gálatas, foi para essa liberdade que Cristo nos libertou, de adorar esse Deus.
como eu gostaria que todos compartilhassem disso. Por isso que a gente fica às vezes meio doido para que as pessoas venham, participem da reunião. A gente insiste durante a semana, a gente até enche o saco às vezes, né, mandando mensagem. Gente, vocês estão perdendo. As pessoas que não assistem isso estão perdendo. Depois, assim, a exemplo da colega da Denise, e muitas outras depois que acabam assistindo aos vídeos pelo YouTube, começam realmente a se voltar para a reunião ao vivo. Então é importante que nós compartilhemos esse trabalho. Você também que nos assiste, compartilhe. Não só nas chamadas do Face, mas depois o WhatsApp, você pode até deixar no inbox também, caso você queira que nós os adicionemos. A gente possa compartilhar também nossa agenda, uma série de coisas que a gente pode fazer também via WhatsApp, para que mais pessoas, através de você, dos teus contatos, tenham acesso a esse momento maravilhoso que a gente vive aqui em Sapucaia do Sul, para todo o planeta, né? E a gente está muito feliz, e por ser a primeira reunião do ano, a gente completou um ano de Ministério Cristão Cordão de Três Dobras, mas a gente já vem com esse trabalho há muito mais tempo, há cerca de 6 anos aproximadamente. A gente já vem fazendo cultos domésticos, né? Vai fazer 14 anos agora em dezembro, que eu estou na presença do Senhor, que eu tive um encontro com Deus ali em São Paulo. É tudo muito rápido, irmãos. Quando eu vejo Jesus está levando a igreja, e a gente não vai nem se dar conta. Portanto, não desperdice esse tempo precioso. Compartilha com mais pessoas. Você que está ao vivo, ainda dá tempo de chamar alguém. Ó, assista esses 3 guri novos que estão começando agora na música, no Evangelho, para vocês verem o que eles têm de diferente. Nós não estamos inventando a roda, não. Não estamos fazendo nada diferente daquilo que Jesus mandou a gente fazer. Mas estamos procuramos fazer com genuinidade, com originalidade, esse primitivismo santo da verdadeira igreja de Cristo. Porque Ele quer que todos nós desfrutemos nessa terra, nesse tempo, né? Nessa liberdade. Então, você que ainda não se posicionou em congregar em lugar nenhum, acompanhe a gente. Vem ser conosco com um cordão de 3 dobras. E você que já tem a sua congregação, manda a saudação para o teu pastor, nos convide para que possamos estar juntos aí, né? Hoje a gente desfruta da companhia de tantos ministérios, e em cada um deles nós nos tornamos um cordão, nos tornamos parte do outro ministério, porque é essa simbiose que nos torna corpo de Cristo. É importante que a gente entenda isso. Aqui ninguém quer ser mais do que ninguém, a gente só quer compartilhar essa alegria, essa festa espiritual, que é estar na presença do Deus Todo-Poderoso, adorando Ele em espírito e em verdade. Amém? Juarez Construções, eu acho que é o irmão da Mari, Irmão né? da Mari. Abraço, meu irmão. Que Deus nos abençoe hoje sempre, muito maravilhoso. Forte abraço. Como sempre não te via também. A Mari lá da Inglaterra também, que nos acompanha às vezes na reprise. Minha saudação também para a pastora Vanderly, ali dos Estados Unidos da Flórida. E a Mari compartilhou conosco uma bênção, né? Está ficando em pé sem a muleta. Olha, né? como Deus é maravilhoso. Fez a cirurgia, foi maravilhoso. Que testemunho dessa irmã é E maravilhoso. aí a gente mandou hoje foto dizendo, tirou uma foto linda que ela tá com os braços abertos assim, dizendo assim, em pé sem as muletas. Glória a Deus. E aí a gente glorificou, ela disse, fruto das orações do cordão. Que Irmãos, bênção. é coisa tão tremenda, porque a Mari eu conheço desde o tempo secular e nós nos reencontramos através desse trabalho. Através da pastora Vanderly. Olha como o mundo é pequeno. Ela estando aqui do nosso lado, Ela em São estando Leopoldo. aqui numa cidade próxima, para você que não conhece o Rio Grande do Sul, São Leopoldo não fica mais do que 15 quilômetros daqui, onde ela mora, 10, 15 quilômetros. Não, nós estamos bem na divisa, o nosso bairro que a gente Mais mora, próximo né? ainda, Sapucaia do Sul, São Leopoldo são cidades vizinhas, mas o endereço onde ela estava morando, nós não sabíamos que ela estava aqui, porque nós sabíamos que ela havia ido para a Inglaterra, já fazia tempo, e não sabíamos que ela tinha retornado ao Brasil para fazer um passeio, e nesse passeio ela teve quase que uma tragédia, porque sofreu um acidente onde ela ficou mais de um ano acamada, e quando nós descobrimos a situação dela, fomos ali e levamos oração, levamos carinho, levamos afeto, a palavra de Deus, e a revelação de que Deus realmente a levantaria e que ela retornaria lá para a Inglaterra. Ela fez uma cirurgia aqui, infelizmente, com material muito inferior à qualidade necessária, né? Um material frágil, acabou quebrando dentro dela esse material, não sei se foi platina ou o que foi, e lá em primeiro mundo colocaram novamente um material de primeira linha agora. Ela está com uma perna cibernética, uma mulher biônica, restaurada pelo sangue do Cordeiro e pela medicina internacional, que fez com excelência uma cirurgia, a qual fez com que ela em pouco tempo, acho que menos de meses, ela está caminhando com total autonomia, sem bengalas, sem muletas. Isso é maravilhoso, irmão. Então você vê uma coisa que Deus tem me inquietado, estava compartilhando com nossos pastores aqui,
Maldito é o homem que confia no homem. Confie sempre em Deus, porque Deus vai colocar os homens certos no teu caminho. Muitas vezes nós colocamos a credibilidade no homem e nos decepcionamos, e muitas vezes acabamos nos entristecendo com Deus devido às nossas escolhas erradas. Isso não é só em igreja, é também em muitas situações das quais Deus quer que nós confiemos somente nele. Confie em Deus, né? Alegra-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. A irmã Nedi, o irmão Vomar, que estão lá em Arambaré, estão também aqui assistindo junto conosco. E Josiel Santos Soares, não é o pastor Josiel, Josiel Santos Soares. Amém. Antes que tu diga, pastor, né? Amém. O pastor Salvador já puxou aqui o fio da meada para mim aqui. Ah, e o irmão Jeremias. Esse profeta baiano. Precisamos continuar confiando, irmãos, somente em Jesus. Quando acordo e adormeço em teus braços, Jesus. Pois essa paz que hoje conheço só vem de ti, pois teve preço de morte na cruz. É impossível ser feliz sem tua presença. Só teu Espírito preenche e me conduz. Hoje eu me alegro e por isso em ti espero, pois teu amor me trouxe vida, trouxe luz. Cada dia que eu vivo conheço um pouco do Cristo que por mim morreu na cruz. E é por isso que eu te convido a viver o impossível, confiando em Jesus. Cada dia que eu vivo conheço um pouco do Cristo que por mim morreu na cruz. E é por isso que eu te convido a viver o impossível, confiando somente em Jesus. Sem tua presença, só teu Espírito preenche e me conduz. Hoje eu me alegro e por isso em ti espero, pois teu amor me trouxe vida, trouxe luz. Cada dia que eu vivo conheço um pouco do Cristo que por mim morreu na cruz. E é por isso que eu te convido a viver o impossível, confiando em Jesus. Cada
irmã Nedir está nos provocando. Ela colocou aqui: Deus abençoe, irmãos queridos, estou aqui na rede ouvindo esta bênção. Amém. E a irmã Nedir está lá em Arambaré, na rede. Então, e o irmão Jeremias coloca: a paz do Senhor Jesus para todos os irmãos presentes, desejo um ano cheio de bênçãos espirituais para todos e uma agenda cheia para o cordão de 3 dobras. Amém. Inclusive na Bahia, meu irmão. E olha que nós temos orado muito pela tua saúde, viu, irmão Jeremias? Nós não nos distraímos não, irmão. A gente parece que está distraído, mas não está não. A gente está na fiação. Inclusive temos orado por algumas pessoas enfermas, assim como meu pai também, que é um milagre vivo, está se recuperando. Meu sogro também, que está no processo aí de Alzheimer. Estamos repreendendo essa enfermidade. Enfim, a gente tem orado também pelo Silvano, aqui do bairro. Embora não o conheçamos, sofreu um acidente gravíssimo de moto, trabalhando. E muitas outras pessoas também que estão a Jo que está fazendo cirurgia hoje. A nossa vizinha Jo, a minha comadre também, Jo, o Rafael, irmãos queridos também aqui, vizinhos nossos, estará se submetendo a uma cirurgia às 20 horas de hoje. E também pela irmã Suami, pela Miriam, por aqueles que queriam estar aqui, a Caurilda, que também não conseguiu chegar aqui hoje, a Camila, também está nesse processo difícil de se libertar da depressão. A depressão é algo, se a pessoa não perseverar em Cristo, dificilmente ela liberta. Eu sei porque eu quase tirei minha vida, a minha conversão se deu numa fase de profunda depressão. Então, se você realmente não buscar Deus, não permitir que o jugo suave dele seja trocado por esse peso que você não suporta mais carregar, você não consegue continuar. Então, vamos orar por essas pessoas enfermas. Mais alguém, porventura, que vocês queiram lembrar que também precisem de oração por cura de enfermidade? A Carilda, eu não consegui abrir a mensagem dela que ela estava mandando pelo WhatsApp, mas eu vi só um pedacinho, porque a gente estava no ar aqui. Ela esteve aqui perto, mas ela tem fobia de altura. Você vê coisa terrível, irmãos. A pessoa que quer chegar aqui não não conseguiu consegue terminar chegar de subir a lomba aqui. A pessoa vindo para cá, nós vamos repreender isso essa noite, isso vai ser destruído em nome de Jesus. E a próxima reunião, eu e a pastora Denise vamos buscá-la e levá-la em casa, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Às vezes a pessoa pensa assim que é comodismo, irmãos. Vocês não sabem o que é uma pessoa amarrada por Satanás, é difícil. Eu sei porque eu vivi essa fase no começo da minha caminhada. Tá os irmãos ali, pastor Ronaldo, os irmãos de Israel, Ivanise, juntamente com o bispo Gerson, sabe bem o que eu enfrentei no começo da minha caminhada. Parece que a gente vai ficar louco, parece que a gente vai morrer. A opressão que o inimigo faz, a mentira, a fanfarra que ele cria, fazendo parecer que é verdade, mas ele é mentiroso. Mentiroso, porque a palavra de Deus é a verdade. E conhecendo essa verdade, nós somos completamente libertos. A arma forjada não prospera. Não há maldição sem causa. Não há encantamento contra o povo de Deus, assim como não houve no passado contra o povo de Israel. Quando nós tomamos posse dessa palavra, não mais como um texto bíblico, como uma mera liturgia bíblica, mas como verdade na nossa alma, você começa a viver em novidade de vida. Aí os milagres começam a acontecer. Então é necessário que permaneçamos. Eu, por muitas vezes, sou insistente, sou perseverante. Há pastores que às vezes discordam dessa minha atitude, mas eu vou lá, irmão, buscar. E o pastor, o bom pastor que é Jesus Cristo, ele deu a vida pelas suas ovelhas. Quem somos nós para não nos humilharmos e buscarmos, arrancarmos as almas das garras de Satanás? Então, sempre que posso, chego a ser chato, sim. E vou morrer um chato de Jesus. Porque quem está chateado com esse meu comportamento é o diabo, irmãos. Eu sei que meu Redentor vive. Eu sei, assim como cada um de nós aqui sabe, em quem temos crido. Ele é fiel e justo quando nós nos posicionamos de verdade na presença dele. Daqui a pouquinho mais eu vou falar sobre isso. Tem uma palavra para ti aqui essa noite. E esse culto, essa reunião, para quem você que é católico, se quiser chamar de missa, não interessa. Este encontro aqui vai ser eternizado no YouTube. A mensagem que eu tenho para ti, ainda que tu escute essa reunião daqui a não sei quantos anos, ela vai ser tão presente, tão viva e tão atualizada como é o livro chamado Bíblia. Quando você abre ali, lê a palavra, aquilo parece que foi feito para ti nesse momento, nesse átimo de tempo. Assim é a palavra de Deus. Porque Deus ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Então eu peço agora
que o pastor André ore para essas pessoas que estão aí amarradas, presas, que não conseguem se aproximar de Deus, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado e essas pessoas, ao término dessa oração, porque não é pelo muito falar, irmãos, que Deus age. Aqui não precisa muita gritaria para Deus agir. É como aquele vento cicio que entrou naquela caverna, sai para fora, Elias. Sai para fora, não vai ter raio nem trovão aqui, mas a presença de Deus se faz aqui, nesse lugar, nessa brisa suave. E a hora que o pastor André der o amém, eu profetizo na autoridade do nome que está sobre todo o nome, que essas correntes serão quebradas. E você que está assistindo a este culto, a esta reunião, compartilhe a reprise no Face. Depois eu dou uma melhorada no áudio, na imagem, você pode recompartilhar no YouTube. E pessoas vão ser libertas, porque há um tempo de preparação da igreja para ser arrebatada. E Jesus não quer que nenhum se perca, especialmente esses que estão se esforçando em buscar Deus. Deus tem algo especial para cada um de você agora, cada um de vós. Amém? Pastor André com oportunidade, orando pelas almas que estão enfermas e aprisionadas em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, mais uma vez te agradecemos por essa oportunidade que o Senhor está nos dando hoje, Senhor, primeiro culto deste ano. Neste momento encontram-se pessoas em cativeiros, com doença, com enfermidades que só Tu sabe, Pai. Muitas vezes eu mesmo questiono, o doutor conhece a doença, dá o remédio certo para aquela doença, mas não cura, se Tu não autorizar. Então, por isso que nesta noite, em poucas palavras, como disse o Teu servo ali, o Senhor pode agir agora lá onde estão essas pessoas com essas dificuldades, Senhor. Abençoa cada um, derrama do Teu Espírito Santo e da autoridade, quebrando todo tipo de potestade, Senhor, desse cativeiro que se encontra essas pessoas, Pai, em enfermidade, seja lá o que for, Senhor, em problema de casamento, em qualquer tipo de situação, assim como o Senhor fez comigo e com tantos aqui que permanecem no trabalho e fora desse trabalho também, Senhor. Age na saúde de cada um que está nos assistindo nesta hora, Pai. Multiplica, Senhor, todas as forças, todo o vigor, aquele que não tem mais. É o que eu te peço nessa noite, e desde já te agradecendo, que o Teu nome seja glorificado através dessa simples oração. Amém? Amém. Que não há mais condenação. A Ivanice coloca aqui: queremos agradecer as orações do C3D pelo meu irmão Antônio. Ele Amém. passou por uma cirurgia no coração e pela misericórdia de Deus já está em casa se recuperando. Sabe por que aconteceu isso com o Antônio? Vai acontecer com a Carilda, vai acontecer com a Camila, vai acontecer com todos vocês que estão buscando Deus e adorando Ele em espírito e em verdade, por causa dessa palavra de Romanos. Nenhuma condenação há para você nem para mim. Não há condenação contra a igreja de Cristo. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente às vezes ter que ouvir acusações, viu tentador, lembranças do passado vêm e querem me fazer parar. Mesmo palavra de alguém que não quer a gente acreditar. Quase sem forças e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer. Continuar a jornada e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu. Saber que dele não lembra mais, eu canto pra glória de Deus.
em ti, Jesus, cuja vida completa está. Pelo sangue que desceu da cruz, essa época que novas virão, investida do meu tentador. Nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Quase parando sem forças e vigor, a gente ouve a palavra e encontra bastante poder pra vencer e continuar a jornada. E ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu. Saber que dele não lembra mais, é por isso que eu canto, eu hoje só canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida completa está. Pelo sangue que meteu na cruz, essa época que provas virão, investidas do vil tentador. Nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Está pelo sangue carmesim que derramou na cruz, que novas virão, investidas do vil tentador. Nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Para quem está em ti, querido Senhor. Para quem está em ti, querido Jesus. Vou dar uma atualizada aqui, que eu não li mais os nomes dos irmãos que estão conosco. Alguns às vezes entram um pouco e saem. Diogo Gomes, Juliana Lima, Edileuza Santana, a Fiorella Francescato. E a Fiorella ficou tão bonitinho, ela disse assim: eu sou filha do cordão de Três Dobras. Adoramos, Fiorella. A gente te ama, cara, você é muito especial. É lá de Campinas. Lá de Campinas. Olavo Silva, Oi. Jubiliana Pires. Se eu não me engano, a Jubiliana é de Poços de Calda, Coisa, Minas mano. Gerais. Confirma depois aí pra gente saber onde é que tu és, né? Confirma. É, eu acho que eles eram lá da igreja do pastor Gerson, me lembro dos pastores, porque o nome é diferente, Jubiliana Aliás, não. eu queria também lançar um propósito aí, irmãos. Vocês que estão acompanhando o nosso trabalho, que
por vezes a gente só consegue falar com você através do Face. Envia para o nosso WhatsApp, tá aqui ó, 51 983 20 9662, o teu WhatsApp, para que a gente possa aumentar essa rede de contatos, poder compartilhar mais coisas, onde é que o cordão está andando, você poder caminhar com a gente, daqui a pouco a gente está aí contigo, porque é assim que Deus faz, né? Quando a gente menos espera, a gente está lá em São Paulo, com Israel, com a Ivanise, lá com o pastor Lusimar Parente, lá em Piauí, e é assim que Deus faz, irmão, lá com o irmão Jair, da Cordeiro de Deus, em Pontal, né? A gente está aí para andar, irmãos. É o ide de Jesus, Marcos 16, 15. Ide a todo o Evangelho, a toda a terra e pregai o Evangelho a toda criatura. A Cirliane e Zanete Amaral. Por enquanto são. Maravilha, maravilha. Mas então podem fazer isso, né? Mandar aqui pelo Face. Se não quiser colocar o telefone aqui, porque todo mundo pode ver, manda no inbox, que daí a gente adiciona. No inbox do Face pode ser. Manda pelo inbox do Face, então, e a gente adiciona no grupo do WhatsApp, que o Cordão de Três Dobras tem um grupo no WhatsApp. Ou diretamente no WhatsApp também pode ser, depois também vamos achar melhor. E a gente vai glorificando este Deus. Eu queria também comentar com os irmãos que a gente está aí aberto a convites, irmão. Nossa agenda está livre. Há alguns convites que surgem sempre assim em última hora. A gente sempre procura, obviamente, fazer com bastante antecedência para que nós nos programemos antes. Mas o cordão está pronto para viver o ID do Senhor. Então, os irmãos já sabem que a gente começou como um grupo cristão musical. Tem até nosso release na internet, tem o nosso canal no YouTube. Somos todos músicos que tivemos uma carreira secular por um tempo. Deus permitiu que nós andássemos por lá. E o Salvador tocando trompete em bailes também, foi o primeiro trompetista do Exército. O André também tocou nas maiores bandas aqui de baile do Rio Grande do Sul. E esse que vos fala, além de músico, também compositor, compôs várias músicas, até trilha sonora de novela da Rede Record. Tudo isso virou passado quando nós tivemos a revelação de que Deus nos chamava. E não por acaso nós nos conhecemos ali na Igreja Restauração, e a partir dali começou um namoro santo, onde começamos a tocar primeiramente dentro da igreja, depois outros irmãos de outras congregações do próprio ministério nos chamavam, até que no Tesourinha, que é um ginásio de esportes muito famoso que tem aqui em Porto Alegre, região capital do Rio Grande do Sul, e eu estava às vésperas de gravar um segundo CD ali em Santa Catarina, e Deus falou muito profundamente comigo que a partir daquele momento, por um tempo aqui nessa terra, eu não caminharia mais sozinho. Que eu ia caminhar com esses dois que estão aqui. Eles estavam na ocasião sentados atrás de onde eu estava, e quando eu olhei para os dois, eu fui movido de íntima compaixão, de um amor ágape, transformador. E ali, quando eu abri minha boca falando com eles, em lágrimas, eles também não entendendo o que estava acontecendo, eu só disse assim: olha, Deus está me falando que nós vamos caminhar juntos os três, mas não como Jair e banda. Eu sempre tive uma carreira solo. Poucas vezes participei de grupos, mas foi no começo do começo aqui no Rio Grande do Sul, mas em repercussão em nível nacional e internacional, sempre como Jair e Leandro, cantor popular. E naquela ocasião Deus falava comigo que tu não seria mais o Jair e banda, seria apenas mais um do cordão de três dobras, que vocês três seriam um só, seriam três pastores caminhando na terra. E eu não entendi esse mistério, até que depois, na caminhada, Deus completou a obra, finalizamos nossa trajetória no Ministério de Restauração e somos muito gratos a Deus pela vida do pastor Humberto, que, entendendo esse processo nas nossas vidas, nos abençoou. Temos um carinho, um respeito muito grande não só por ele, pelos irmãos que ali se encontram. Conhecemos o apóstolo do Ministério Apostólico aqui da Zona Sul de Porto Alegre, o apóstolo Josias, que, entendendo a revelação de Deus, em momentos diferentes, intervalo de quase um ano, primeiramente separou a mim e ao irmão André, pastores, e da última vez os meus irmãos, né, minha esposa e o irmão Salvador também é pastores. Então, as credenciais do apostolado para que nós nos tornássemos carta viva foi selada, né, porque tudo que é ligado na terra, automaticamente ligado no céu, e se for desligado assim também. Então, portanto, estamos capacitados a fazer a obra, o ID do Senhor, e cremos que Deus tem algo grande através das nossas vidas, até pelo próprio testemunho que a gente carrega de milagres, né, de maravilhas,
Deus tem feito, sobretudo na vida do irmão Salvador, que também esteve no Vale da Sombra da Morte, perdeu próstata, perdeu o estômago. É um homem que vive sem estômago, tocando trompete dessa maneira que ele toca. Então você pode ver que a graça de Deus está na nossa vida. Não te preocupa com dinheiro, não te preocupa com cachê, te preocupa apenas em nos abençoar e deixa que Deus se encarrega do modus operandi. Porque até hoje Deus não nos deixou envergonhados, irmãos. A gente já foi em igrejas muito pobres, mas muito pobres mesmo, que não tem condição de dar sequer a gasolina pra gente. E foram ministérios que mais saímos abençoados dali. Porque é Deus que faz. É Deus que faz. Já houve momentos na minha caminhada, antes do cordão de 3 dobras, Deus me confundiu também para mostrar que era Ele que ia nos suprir. Onde eu não ia nem de carro, eu ia de moto para economizar. A D deve lembrar disso. E o ministério ali em Viamão. E uma irmãzinha chegou para mim e falou assim: olha, irmão, eu não conheço o senhor muito profundamente, mas eu estava ali agora pronto para entregar meu dízimo aqui. E Deus mandou dar esse envelope para o irmão. Irmão, foi uma oferta assim, abençoada demais. Uma oferta que poucas vezes eu vi na minha mão. O valor realmente me impactou pela convicção de fé daquela irmã em ter ouvido a voz de Deus. E ali eu comecei a entender que realmente Deus nos prova para que nós aprendamos a viver pela fé. Sem fé é impossível agradá-lo. Então, se quiser nos convidar, se tiver no teu coração de que realmente você nos quer aí, não te preocupa se for fora do estado. Deus sempre preparou as bênçãos e voltamos mais abençoados, até financeiramente, daquilo que nós esperávamos receber. Porque o Deus supriu. Ele prepara pessoas, inquieta pessoas que de fato têm condições de nos ajudar, custeando as despesas. Não se preocupa com o hotel. Jesus não tinha nem uma pedra para descansar a cabeça. Então, um cantinho que você quiser, eu sempre prefiro ficar na casa dos irmãos, porque eu sei que sempre tem um propósito também nisso, nas nossas viagens. Não queremos ser pesado para os irmãos, né, Dedé? A gente chega lá e vai ser bênção de Deus fora do estado, fora do país. Só nos avisa com antecedência. E aqui, na região metropolitana, é claro, é só um pulinho, a gente vai, a hora que você nos convidar, a gente já vai estar aí, levando uma palavra, levando um louvor, e o nome do Senhor certamente será glorificado, amém? Eu queria então que a Denise fizesse o nosso mistério de divulgação, né, dos nossos CDs, que ainda, para quem não conhece, o Cordão de 3 Dobras, e falar um pouquinho também do nosso canal do YouTube. Ela vai dar um breve relato do que a gente está fazendo nas mídias sociais também aí, no Mercado Livre e tal, e eu já vou me preparando para a mensagem que Deus colocou no meu coração essa noite. Irmãos, então nós temos no Mercado Livre o CD Cordão de 3 Dobras. Ele está à venda no Mercado Livre por R$15. Ele tem custado R$15 desde então, né? Nós não subimos o valor. E temos também o outro CD, que é o CD solo, CD Teu Mover, todos os CDs com playback, exatamente, e estão à disposição dos irmãos, né? Nós temos também o nosso canal no YouTube, que é muito importante que vocês possam fazer a inscrição no canal, né? O canal é youtube.com/Jairo Leandro. Então se inscreva no canal, ative o sininho, que todas as vezes que nós postarmos vídeos diferentes lá, vocês serão avisados de que estamos com coisas novas, novidades, né? Ou seja, um breve relato daquilo que aconteceu nos cultos onde a gente tem participado. As reuniões, elas são compactadas, né? A gente faz uma depuração aqui no áudio, tira um pouco dos meus que eu tenho meio que um cacoete, mas a gente tenta dar uma melhorada no áudio para que não fique tão enfadonho ficar assistindo 1h30 de culto com algumas babadas que a gente dá aqui ao vivo. Então, entre lá no YouTube, se inscreva no canal, bota lá um joinha pra gente e se inscreva lá, ative o sininho para que vocês tenham então cada vez mais as novidades do Cordão. E vão compartilhando, né? Essa nossa rede aqui do Facebook, ela vai aumentando exatamente assim. A gente vai compartilhando, né? A irmã Ivanise compartilha com uma rede de
de pessoas que ela tem lá em São Paulo. A hora que começa o culto aqui, eu também já vou compartilhando, que é uma rede diferente da que está aqui, que o Face que a gente usa para fazer a transmissão é o Face do Jair. Então, são amigos dos amigos dos amigos, né? Amém. E é assim que funciona, tem funcionado o nosso ministério. E não esquecendo também de avisar os irmãos que a gente está disponibilizando camisetas. Você também que tiver interesse, camisetas personalizadas. Hoje estamos com 3 modelos, não foi nada planejado, porque aqui não tem doutrina de roupa, mas voluntariamente o pastor André, o pastor Salvador, eu, a Denise que está em rebeldia hoje, não quis botar a camiseta, porque está muito calor aqui, irmão, você não quer saber. Nessa última camiseta que a gente fez, também com a estampa do cordão, com os contatos, a gente pode também fazer e levar para você. Personalizado ou não, né? Bota aí a mão, tem que estar personalizada a minha. Você pode depois, preços são muito acessíveis, a gente pode, a partir de R$30, você tem aí camisetas com qualidade muito boa, já foram lavadas algumas vezes, não desbota, é uma coisa boa mesmo. Não fez bolinha. Não fez bolinha, não precisa de papa bolinha, né? Essas mais antigas também que a gente, muito tempo já fez algumas missões com essa camiseta, né, Dedé? A do Dodô é a primeira, né? Foi a primeira que a gente fez. Um material bom, a gente, graças a Deus, tem Depois a dado gente fez essa que o pastor André está usando. sentido a alegria de conseguir coisas boas. Amém, meus irmãos? Bom, entremos naquilo então para que Deus nos chamou aqui essa noite. Eu essa semana eu ministrei essa palavra, eu queria algo diferente, mas como lá também não foi gravado o culto, é claro que a palavra sempre se renova, até já acrescentei alguns versículos aqui a mais, mas a essência do que Deus quer que eu fale aqui essa noite vai realmente falar com você que está chegando agora, que está começando a ter um encontro com Deus. Independente do tempo que você tem de evangélico ou de evangélica, ou de católico, católica, independente do tempo que você tem a tua relação com Deus do teu jeito, hoje você vai entender um mistério espiritual, um segredo espiritual, para que Deus comece de fato a se manifestar na tua vida como tem se manifestado na nossa. Porque eu participei de muitas religiões, eu sempre fui muito passional em cada uma delas, assim como os irmãos Salvador e André também. O Salvador foi chefe de mesa de Kardec, do centro kardecista. O André também na linha de Umbanda. Eu também atuei muito na linha esotérica, na bruxaria, ocultismo, religiões, afro, enfim, católico, também Kardec. Mas desde o dia 12 de outubro de 2005, às 13h20 da manhã, foi como se uma página fosse completamente virada na minha vida e ali sim eu tivesse um encontro verdadeiro com Deus. Então a palavra que eu tenho para você hoje está ali em João capítulo 15, versículo 16, que nos diz: não me escolhestes vós a mim, mas eu, diz Jesus, eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vocês andem, vão e deem fruto aqui nessa terra. E esse fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome, em nome de Jesus, pedirdes ao Pai, Ele vô-lo conceda. Deus ele tem um propósito de abençoar toda a humanidade. Mas Ele quer que você compreenda que essa aproximação de Deus, ainda que possa aparecer algo da tua mente, da tua cabeça, é Ele que está fazendo. É Deus que te chama. Se você está conectado aqui agora na rede, através do Facebook, depois no YouTube, você pode achar uma coincidência. Nós cristãos usamos um neologismo chamado Cristocidência ou Jesuscidência. É um plano de Deus. Isso também é escrito ali em João, no capítulo 10, versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Então, de alguma forma, seja pelo louvor, você se sentiu seduzido pela música que a gente faz, não tem nada de sedução, é o Espírito Santo puro e genuíno. Esse arrepio que você sente quando você ouve o que a gente fala, o que a gente canta, não é emocional. Nós não estamos aqui para nos vangloriar, porque nós já passamos essa fase faz muito tempo. Estamos aqui para glorificar e exaltar aquele cujo nome está sobre todo nome. Se o homem tiver que se gloriar, glorie-se apenas em Deus. Mas temos que contar essas características, mencionar, botar para fora esses bastidores, para que você se examine essa noite, se conheça, se enxergue e compreenda que esse chamado não partiu de você para ele, mas é dele para você. Porque o próprio Deus,
como fala João 6,37, todo o que o Pai me dá virá a mim. E esse que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Então muitas vezes você se sente desprezado, desprezada por Deus, você que me assiste, achando que Deus esqueceu de ti, que você é um zero à esquerda aqui na terra. Cara, isso é mentira de Satanás. É mentira do diabo. O fato de a gente estar respirando nessa terra é um projeto divino de Deus para mim e para a tua vida. E esses cuja carreira se encerra mais cedo, nós compreenderemos somente na glória, não aqui. Não tente entender Deus, não tente entender o comportamento de Deus, mas através da palavra ele dá indícios de como ele quer se relacionar com a humanidade, com seus filhos, aqueles os quais ele próprio escolheu. E a primeira atitude que você tem que ter é vir a Deus. Seu coração ardeu, você não endureceu na hora que ouviu a pregação, na hora que ouviu o louvor. Estou sentindo uma coisa boa, eu quero ouvir mais disso, eu vou ficar mais vezes aqui nessa internet, vou compartilhar com mais pessoas, ou vou até uma igreja onde eu congrego, que eu também senti a mesma coisa. Aonde você está ministrando, sendo ministrado, você pastor, você pastora, e sente essa alegria do congregar, essa alegria do compartilhar as coisas de Deus, e você não entende, a primeira atitude é vir a Deus. O próprio evangelista Mateus, ele fala no capítulo 11, versículos 28 a 30, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, oprimidos, e eu, Jesus Cristo, vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Jugo, aquele que o burro carrega, aquela canga, tem aqueles 2 cestinhos do lado, é um jugo. Só que o jugo dele é suave. Ele não é pesado como esse que nós carregamos, porque é um jugo espiritual. E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então esse jugo, esse fardo, esse peso que Jesus fala, que Ele quer trocar conosco, nada mais é do que a santidade. Porque sem fé, sem santidade é impossível ver a Deus. No princípio é meio complicado você entender isso, porque a impressão que dá, e a religião contribuiu muito para essa distorção, é fazer parecer que a gente tem que sair da terra. E Jesus fala lá em João 17, Pai, não te peço que os tires desse mundo, mas que eles sejam um só, como eu sou um só contigo. Deus não quer que nós nos alienemos desse mundo e nos tornemos verdadeiros alienígenas aqui na terra, absolutamente. Ele quer que você tenha uma vida e vida em abundância, que você desfrute das coisas dessa terra, mas que essas coisas não tornem-se teu Senhor, porque quem te chama é Deus. A partir do momento que você se seduz, se deixa seduzir por outra coisa que não seja o Senhor, além disso caracterizar uma idolatria, porque a única adoração genuína que existe é a criatura com o Criador. Criatura é idolatria, seja um ser humano ou uma divindade espiritual. Por isso que existem doutrinas de demônios e as pessoas acabam ficando confusas, reféns de Satanás, com depressão, com opressão, porque não conhecem a palavra, não sabem que quando Jesus na cruz deu o seu brado, está consumado, o véu foi rasgado de cima a baixo, mostrando que não era uma obra humana, mas sim uma obra divina. Para que não mais somente os sacerdotes tivessem acesso, mas cada um de nós tem esse acesso ao Pai, através do Filho. Lá o profeta Jeremias, no capítulo 29, versículo 11 e 13, ele reitera isso, né? Que Mateus fala, vinde a mim. Olha só que Jeremias fala no capítulo 29, versículo de 11 a 13. Porque eu pensei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz, não de mal. Ninguém está pensando coisa ruim. Vocês que são minhas ovelhas, que ouvem a minha voz, estão querendo coisas boas, para vos dar o fim que esperais. Então o que eu tenho que fazer? Então me invocareis e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Há pessoas que às vezes não conseguem entender esse mistério, porque elas querem fazer barganha com Deus. Então a maioria das pessoas que se aproximam de Deus, eu tenho observado isso em muitas pessoas que nos pedem oração. Eu lembro no tempo que eu era um bandista, e até que eu trabalhava também com outras linhas, onde tinha matança de bichos. Então a gente fazia troca. Eu chegava, dava um galo, dava uma galinha, dava uma cabrita. E eu tirava aquilo, né, na minha mente, idólatra, religiosa,
Eu queria tão somente fazer uma troca. Eu não queria me relacionar com aquela entidade, com aquele espírito. Eu só queria fazer um negócio para me livrar daquele negócio. É uma troca de negócios. Com o Espírito Santo de Deus não é assim. Tem que ser por amor, não por interesse. E Deus, ele conhece o nosso coração. Quando ele percebe que você procura Deus, não pela sua essência, mas pelo que ele pode oferecer, como aquela passagem que Jesus exorta as pessoas que o procuravam à beira do rio. Vocês estão me procurando? Não pelo que eu faço, pelo que eu sou, mas pelos pães que eu multiplico. E muitos de nós esquecem que Deus quer que nós tão somente abramos nossos corações para que Deus possa entrar. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei, cearei contigo e tu cearás comigo. Ou seja, Deus o tempo inteiro está tentando criar situações para que a humanidade se aproxime dele, para que eles possam ser criador e criatura naquela mesma essência pura, genuína do tempo do Éden. Por isso que ele enviou o segundo Adão, Jesus Cristo, para que nós restabelecêssemos essa aliança, essa convivência santa e bendita entre o Criador e a criatura. E quando você tem essa postura de vir até Deus buscando de todo o coração, a primeira atitude de Deus a quem vem a Ele está lá em João 4:48. Disse-lhe Jesus: se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. O próprio Deus que te convida a buscá-lo, ele promete manifestar sinais. É tremendo isso, irmãos. O próprio Deus que fala para ti: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscarem de todo o vosso coração. Eu vou mostrar sinal, eu vou mostrar maravilha. É triste a gente saber que a maioria das igrejas hoje não acontece mais isso, irmão. Não se vê mais milagre. Porque o povo se corrompeu, o povo se distanciou de Deus. Eles viraram apenas uma quermesse, virou um country club, onde as pessoas convivem socialmente, desfrutam dos seus cargos eclesiásticos, dependendo dos ministérios, mas não tem mais uma relação genuína com Deus. Esqueceram do que fala em Mateus capítulo 6, quer falar com teu Deus? Entra no teu quarto em secreto, fecha a porta, intimidade, irmãos. Intimidade. E o teu Deus que tudo vê te recompensará. É o que está faltando, esse buscar de todo o coração para que haja sinais, é isso. E aí o primeiro sinal que vem a quem vem a Deus, está lá em Filipenses 4:7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Jesus Cristo. Ou seja, quando você compreende que ao buscar esse Deus, você vai começar a viver milagre, esse milagre vai transformar a tua vida, porque aquilo que te inquietava, se era uma doença, sendo curado ou não, ele vai colocar pacificação. Eu não sei se é um medicamento que tu vai tomar que vai te trazer paz. Eu não sei qual é a resposta que Deus vai dar à tua oração nessa noite. Mas eu sei que Ele está colocando paz, porque a paz que Ele dá, ela não tem relação direta com o resultado da tua oração. Olha que tremendo, eu vou repetir. A paz que excede a compreensão, ela não tem uma relação racional com o teu problema. Talvez Ele coloque essa paz antes mesmo de resolver o teu problema, para te mostrar que ao se aproximar, o sinal que tu vai ter é a paz. Talvez não seja como tu esperas, mas eu posso te afirmar, o resultado disso vai ser melhor do que tu esperas. Porque é uma promessa de Deus, não só na glória eterna, mas aqui na terra. O que o teu olho não viu, o teu ouvido não ouviu, e nem subiu ao teu coração, é o que Deus tem preparado para todo aquele que o ama. Deus é um Deus de surpresa. Você tem que estar preparado para viver uma dimensão diferente dessa dimensão natural que tu estás vivendo. Então o que Paulo fala aqui aos Filipenses é muito profundo. No capítulo 4, versículo 7, eu vou repetir. E a paz de Deus que excede, ou seja, ultrapassa a tua compreensão humana, guardará, ou seja, o teu coração vai ser aquela aflição, aquela opressão, aquele medo. Tu não vai ter mais medo. Porque a fé substitui o medo. O medo é a antítese da fé. O medo é fé no mal. É crer no mal. A fé é crer no impossível. A fé, ela é a antítese do medo. Por isso que aquele que teme, ele não aperfeiçoa a fé. Porque ele não foi aperfeiçoado no amor, porque o amor lança fora todo medo. Então é importante que você aprofunde-se nessa relação com Deus, orando, lendo a palavra, fazendo com que esse texto escrito não seja apenas uma escritura, mas que ela seja uma palavra viva, porque o que eu estou falando aqui não é palavra humana, é palavra santa, é palavra divina.
E é por isso que ela produz efeito na tua vida. Tanto que o próprio Deus fala que a palavra de Deus não voltará vazia, sem antes cumprir o propósito para o qual está sendo enviada. Ou seja, eu não tenho competência, nem capacidade, nem poder de fazer isso. Mas pela fé que eu tenho em o nome de Jesus, a palavra que eu estou lançando sobre a tua vida, se você acolhê-la como uma semente em terra fértil, hoje manda dizer ao Senhor, a tua vida é completamente restaurada. Assim como tantos que através do cordão de 3 dobras, muito longe daqui, pessoas que eu nem conheço, só pelas reuniões que o cordão faz, que são transmitidas aqui pelo Face, como essa que estamos fazendo agora nessa primeira quarta-feira, né, de 2019, primeira reunião de quarta-feira, toda quarta-feira, mas a primeira reunião do ano de 2019, esse dia 9 de janeiro de 2019, pode ser um divisor de águas na tua vida, se você crer. Porque aí essa paz ela vai produzir uma mudança de pensamento. Aquilo que Paulo fala como metanoia. Olha o processo de Deus. Você chegou, Ele que te escolheu. Aí Ele vai trabalhando. Ele te chama. Você vem. Você se derrama nele. Busca de todo o teu coração. Ele começa a dar sinais. O primeiro é a paz que excede a tua compreensão, o teu entendimento. Aí Ele começa a resolver esses problemas que para ti são impossíveis. Olha que mistério. E você entra no descanso de Deus, porque você entendeu que até sem estômago tu pode viver. Sem próstata, com marca-passo, pode viver. Com enfermidades, como eu tenho no coração, eu posso viver até quando Ele quiser, porque a minha vida não pertence mais a mim, mas eu pertenço a Ele. Eu sou propriedade exclusiva dEle. Não mais eu vivo, Ele vive em mim. E aí eu vou descansando, irmãos. E quando você descansa, essa metanoia produzida vai gerando uma consciência de evangelho. Você vai conseguindo ter a mente de Cristo. E a primeira manifestação desta consciência em Cristo é Mateus 6, 33, 34, que eu amo essa palavra. Foi a primeira palavra que Deus falou comigo ali em São Paulo, no começo da minha conversão. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, busca o reino de Deus. Ele te convida o tempo inteiro, vinde a mim, vós que estáis cansados, pega o meu jugo, pega o meu fardo, vamos trocar. Me busque de todo o coração. Eu vou mostrar sinais e maravilhas para cada um de vocês. E vocês vão desfrutar de uma paz que vocês não vão nem entender. Vão achar até que estão loucos, estão drogados. Mas vão estar embriagados com o meu espírito. Aleluia. Porque vocês me buscaram em primeiro lugar. E aí vocês não vão se inquietar com mais nada. Eu não vou precisar alertá-los acerca do que está no versículo 34 de Mateus capítulo 6. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Eu estou na frente, eu estou à frente de tudo. Para mim, eu sou um Deus, sou dono do tempo. Para mim, o ontem, o hoje, o amanhã, tudo igual. Até os fios de cabelo de vocês, para quem ainda tem cabelo, está contado. Basta cada dia o seu mal. Quando você entende isso, irmão, você não consegue mais se preocupar nessa dimensão que a humanidade anda. Desesperado e desesperançado. Você pode ficar nervoso. Você pode ficar preocupado. Mas você não se desespera mais. Porque você sabe que há um Deus contigo. Você sabe que você não está andando mais apenas confiando numa coisa criada pela tua mente. Você tem uma experiência com Deus. Quando você chega nessa dimensão de buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, que é a sua palavra, que é a compreensão da vontade de Deus, do seu evangelho, ou seja, o Pai Nosso deixa de ser uma reza e passa a ser uma oração. Venha a nós o teu reino e seja feita não mais a minha, mas a tua vontade. Você começa a entrar numa dimensão diferente de compreensão do que Jesus falou quando ensinou o Pai Nosso, Mateus 6. Você vai entender que o pão nosso de cada dia que tu nos dá hoje, Ele vai dar amanhã, porque basta cada dia o seu próprio mal. Ele falou aqui no versículo 34. E você vai vivendo uma nova dimensão, irmãos. E esse primeiro sinal, essa compreensão dessa consciência, de Mateus 6, 33, 34, vai ser fortalecida naquilo que Paulo fala em Filipenses 2, 13. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Se você tem entendimento de que você largou tudo para servir a esse Deus, como nós estamos aqui, somente nós no cordão hoje, fazendo essa reunião, com o mesmo carinho se tivesse aqui lotado, como já teve mais de 20 pessoas aqui, quase 30 aqui nessa sala. Mas nós estamos entendendo que essa alegria não é uma alegria nossa, é uma alegria de Deus em nós. O querer estar aqui, o Salvador vir lá da Zona Sul de Porto Alegre, o Dedé de Viamão, guardados pelos santos, pelo Deus Todo-Poderoso, o Espírito Santo que os trouxe aqui.
os santos da igreja que intercedem por cada um de nós, que são nossos irmãos em Cristo, andando como corpo, andando como igreja, adorando Ele no carro, onde estão vindo em espírito e em verdade, não vendo a hora de chegar aqui para que a gente pudesse estar com você, adorando esse Deus através dos louvores. Isso quem opera não é a nossa mente, é Deus. Esse querer não é mais o meu querer, porque para a minha natureza humana, com esse calor, o legal é estar numa praia, né, mano? É o natural, pelo menos é o que a gente fazia. Mas quando a nossa natureza ela é transformada, ainda que a tua carne deseje isso, há algo maior que apela para a tua sensibilidade diante da adversidade que as pessoas estão enfrentando. Como a nossa irmã Carilda, que veio até aqui e não conseguiu chegar aqui hoje. Você pensa que eu não estou inquieta, minha alma não está incomodada com isso? Mas eu já sei que ela recebeu da parte de Deus aquilo pelo qual nós intercedemos hoje. Porque a palavra que eu leio me prova, eu já tenho testemunho com isso, que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Então quando você começa a ter essa consciência do Evangelho, porque esse desejo que está no meu coração de servir a Deus, de ser cordão de 3 dobras, não é mais o Jairo Leandro, não é o André, não é o Salvador, nem a Denise que querem, mas é um pastorado que Ele nos apresentou, Ele escolheu para nós. Você começa a amadurecer e aprofundar cada vez mais essa consciência, como o mesmo Paulo que falou a Filipenses também falou a Gálatas, no capítulo 2, versículo 20. Já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo nessa carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Quando você desperta essa consciência, você não consegue mais relaxar na obra de Deus. Porque a obra de Deus, irmãos, nada mais é do que amar o próximo, como Ele nos amou. É como eu sempre digo aqui, é tão simples a obra de Deus. Como o Tiago fala, a religião pura e imaculada é abençoar as viúvas e os órfãos. É como dar pão para quem tem fome, dar um copo de água para quem tem sede, uma palavra para quem precisa, que está sedenta de Deus. E quando Paulo fala aos Gálatas, ele revela esse mistério que eu já estou crucificado, não é mais a minha vontade que eu estou fazendo, mas é a vontade de Deus em mim, aí gera um princípio divino para que esse sinal se perpetue. Olha que tremendo isso. Você começa chegando cansado, sobrecarregado, porque você ouviu a voz de Deus de alguma forma. Você nem sabe que foi chamado. Você pensa que foi você que foi. Foi você que entrou numa igreja, foi você que entrou na internet para ver esse culto, essa reunião do cordão. Você pensa que é você, não está entendendo que é Deus, né? Que é o Pai te enviando para o Filho. Todo esse processo. E aí chega lá em Mateus 24:13, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Aí você começa a ter uma relação madura com Deus. Aí você deixa apenas de ser um crente religioso, mas você passa a ser um crente por convicção de fé. Não mais um frequentador de culto, um frequentador de igreja denominacional, mas a própria igreja se instala em você. Você se reconhece como templo vivo, como pedra viva, templo do Espírito Santo de Deus. Aí o negócio fica sério, irmãos. Aí fica sério. Aí o primeiro sinal para os outros que estão fora, para aqueles que estão assistindo essa reunião, o que eles veem em mim, nos irmãos que estão aqui, é o que Paulo fala na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3, versículos 2 e 3. Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne do coração. Quando a pessoa olha para ti e diz assim, lá vai um servo, uma serva de Deus, lá vai um homem de Deus, uma mulher de Deus, você se torna carta viva. A palavra deixou de ser um texto, ela passou a ser inscrita no teu coração. E aí todo aquele peso que lá no comecinho da tua caminhada, quando se falou aqui, vinde vós que estáis cansados e sobrecarregados, você começa a entender que todas as aflições pelas quais você passou e ainda passa, porque o próprio Jesus falou que no mundo todos nós teríamos aflições, mas ele sempre tem um escape, né, que é o bom ânimo. O bom ânimo de Deus, irmão, cura. O bom ânimo de Deus arranca da depressão.
O bom ânimo de Deus arranca do suicídio. O bom ânimo de Deus liberta do adultério. O bom ânimo de Deus libera da promiscuidade. O bom ânimo de Deus faz com que tu te torne uma criatura espiritual, portanto não mais uma criatura, mas um filho de Deus, uma filha de Deus. Este bom ânimo vai fazendo com que tu te enxergue e tu começa a guardar essa palavra aqui dentro, para quando vier a aflição, vier a tentação, vier o dia mal, tu não peque, como o salmista fala no Salmo 119:11, que é o salmo mais longo da Bíblia, tem 176 versículos. Não sabemos ao certo quem escreveu, uns falam que é Davi, pode ser o Esdras, pode ser o Daniel, não importa. O que importa é que está lá registrada a palavra de Deus no livro de Salmos 119:11. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. E depois de tudo isso, irmãos, quando você vai passando pelas aflições e vai vendo a paz que excede a compreensão, independente de como tu sai dessa aflição, tu novamente recita e medita no mesmo Salmo 119, no versículo 71. Foi-me bom eu ter sido afligido, para que eu aprendesse os teus estatutos. Foi bom eu ter chegado sobrecarregado, oprimido na presença desse Deus que me chamou. Foi bom eu ter ido até Ele cansado, trocado o meu jugo pelo dele, para desfrutar dessa paz que a minha mente humana não é capaz de compreender. Mas eu sei que a partir de então, eu me tornei uma outra pessoa. Não tenta entender assim como não se explica milagre, conversávamos sobre isso hoje, antes da reunião. Apenas medite na palavra de Deus. O Espírito Santo vai te ensinar o que está oculto por detrás da Escritura, aquilo que supera a hermenêutica, a homilética, a dialética, aquilo que vai realmente fazer com que a tua mente seja pacificada dentro de um texto. Você pode ler: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Você vai se acalmar com isso. Quando você crê que de fato, se você é a ovelha do Senhor e ouviu a voz dele, fica tranquila, descansa. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Se você é a ovelha e está ouvindo ele nessa noite, o teu coração já está ardendo. E você sente uma paz que, ainda que essa situação que tu te encontra não tenha sido modificada, para alguns já foi, não sei, porque eu não sei em que momento tu estás assistindo a esta reunião, mas o que eu sei, irmãos, é que Deus muda circunstâncias, Deus muda a história, Ele reescreve a história do homem. Não é à toa que Ele divide a história da humanidade em antes e depois dele. Por isso, quando você conhece Jesus Cristo e você entende que Ele te escolheu, não você que o escolheu, e vos nomeou, ou seja, Ele deu um cargo não eclesiástico para ti, mas uma função, um papel nessa terra. Nomear aqui significa uma função de amar o próximo, de servir ao próximo. Porque a única maneira de nós amarmos e servirmos um Deus que é invisível é servindo e amando o nosso irmão que está próximo, que é visível, que eu consigo tatear. Isso a religião não consegue ensinar. Isso só o Evangelho de Jesus. Por isso que eu convido você a compartilhar essa palavra, uma mensagem breve, que eu procurei sintetizar em poucos versículos, para que você compreenda que quando você vem até Deus, não é uma escolha tua, já é um milagre de Deus, já é um operar de Deus. Porque o homem natural não consegue se relacionar com Deus que é santo, se não for pelo chamado de Deus, se não for o Pai agindo e encaminhando para o Filho. Porque Deus não quer que nenhum de nós se perca, irmãos. Jesus está às portas de buscar a sua igreja. O arrebatamento está para acontecer a qualquer momento. Não podemos esquecer de falar disso. Podemos falar que Deus vai te curar, que vai te prosperar, que vai te arrumar emprego, que vai restaurar teu casamento. Tudo isso é vaidade comparada à eternidade que nos aguarda. Portanto, em nome de Jesus, que tu possas posta essa palavra no teu coração. E como o salmista fala no Salmo 119:11, guardar no teu coração essa mensagem, para que tu nunca mais contrarie a vontade de Deus. Deus te abençoe, que Deus te ilumine, que Deus te liberte e que tu possas de fato ser um cordão na vida de alguém. Você que está mais forte numa situação que você está enfrentando, sustentar aquela que está mais frágil. E ainda que Deus te inquiete de você se sentindo frágil, você vai entender que quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte.
Porque é nessa fraqueza que Deus está me aperfeiçoando. Que Deus te ilumine e te guarde. Que essa palavra seja viva, seja vida no teu coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. É só para dizer que o Romildo e a Andréia estavam assistindo lá de Santiago, eles acho que botaram a família toda para assistir, eles estão todos assistindo. Glória a Deus, que toda essa família seja restaurada, seja transformada pelo amor de Deus. Amém? A Carilda entrou agora aqui no final, né? Ela estou assistindo aqui. Amém. Ela vai ouvir a reprise, tem coisas que eu já falei para ela que ela vai poder. Estou aqui assistindo. E alguns nomes que chegaram depois, né, que a gente não deu tempo de falar. O Biratã Belarmino, a Carilda, que eu já falei. Sim. Né? Enio Santos, Nara Regina, Lauro Abreu, Jarbas William e Alessandro Lemos. Amém. Nossa próxima reunião do Cordão ainda em janeiro. Dia 23 de janeiro. Dia 23 você está convidado, convidada a estar conosco. Mais uma reunião do Cordão. Reitero mais uma vez, nos colocamos à disposição, estamos abertos a convites em todo o planeta. Você que está fora do Brasil, avisa com antecedente para a gente preparar o passaporte, porque é promessa de Deus que a gente vai andar. Já começamos pela internet, né? Isso aí, para mim. Eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor. Amém? Mais alguma informação para o nosso povo do Face? Pastora Denise? Não. Amém? Tá tudo, acho que já passamos todos os Estamos recados. pontualmente às 21h01 passando. A gente procura sempre começar nossas reuniões às 19h30 e finalizando às 21h30, sincronizados pelo relógio, pelo horário de Brasília. Que o amor do Pai, a graça do Filho e as infinitas consolações e misericórdias do Espírito Santo se derrame sobre cada um de nós. Damos por encerrada mais uma reunião do Cordão. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Amém. Yeah.